Ok. Então, boa tarde a todos. A gente vai começar agora mais uma sessão do colóquio da graduação do Departamento de Matemática da UFPE. E hoje a gente tem a presença do professor Renan Mesabarra, da Universidade Federal do Espírito Santo, que gentilmente aceitou fazer aqui essa palestra para a gente. Ele terminou seu doutoramento na USP, em topologia, que é a sua ênfase, a ênfase da pesquisa dele, topologia geral e teoria de conjuntos. Então, hoje vai falar para a gente essa palestra, 50 minutos, uma tolerância de 10 minutos, como viver no mundo sem métrica. Então, por favor, professor Renan. Ok, muito obrigado, Eudes. Estão me escutando bem? Sim. Tá. Então, começo agradecendo o convite. É sempre muito bom poder falar de matemática, e nesses tempos é ainda mais importante de um ponto de vista psicológico. Agradeço também o João, o Costa Longa, professor daqui da UFS também, que fez a ponte, tá? Ele que me falou que havia essa possibilidade, então valeu aí, Costa Longa. Depois eu te pago um chopp quando for seguro, eu faço isso, tá? Porque eu quero tomar com você, eu não quero, não podia pagar pelo iFood, mas eu tá gravando, hein? Eu sei. Então, muito obrigado. E, bom, então, a ideia da palestra, Como Viver no Mundo Sem Métrica, dado que é uma palestra para graduação, e dado que cada vez mais a gente está percebendo que dá para estudar matemática no conforto do lar, e não necessariamente em casa, na biblioteca, em casa não, na universidade, na biblioteca, alguma coisa assim. Eu não vou focar muito em resultados, definições muito precisas, aquela coisa assim. Eu quero mais dar um monte de perspectiva para esse pessoal da graduação, tá? O que talvez ajude a tornar mais entendível o que eu vou falar, tá? Provavelmente, conforme a gente for chegando perto do final, vai ficar cada vez mais difícil de entender, mas pelo menos o início vai estar bem acessível, eu espero. Mas a qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Preferencialmente para perguntar coisas que eu tenha dito de maneira confusa, mas pode interromper por outro motivo também. Eu vou ficar um pouco mais triste daí, mas enfim. Então, como viver no mundo sem métrica? Esse tipo de pergunta, primeiro, levanta muita coisa, né? O que é métrica, tá? E um nome mais honesto seria norma, porque a maior parte do tempo eu vou falar de norma, que é um tipo específico de métrica. Mas antes de chegar nessa definição, o interessante é o que levaria alguém a desejar uma métrica, uma vez que alguém já sabe o que é. O que seria interessante, em que contexto surge a necessidade de uma porcaria com esse nome? Bom, então, como tudo na vida, as coisas começam com álgebra, tá? Porque corpos e grupos, isso tem a ver com... A vida começa assim, e isso é álgebra. O problema da álgebra é que ela é finitária, tá? Aqui eu coloquei que tinha layers, mas eu não soube usar direito, então pode até esquecer isso aqui. Eu me embananei todo quando fui escrever esse negócio aqui. E, enfim, o Chornal às vezes dá uma bugada. Eu tentei simular uns barra pause no Chornal, que dá para fazer isso no LaTeX, mas, enfim, vivendo e aprendendo. O problema da álgebra ser finitária, quando eu quero dizer isso, é que quando você tem uma operação algébrica, ela, por definição, ela opera uma operação binária, ela opera duas coisas de cada vez. Então, você tem, por exemplo, um A e opera ele. Fazer uma coisa mais... Você opera ele com B e pronto, você tem um novo. Agora, você pode operar isso com um C, pode operar isso com um D, e você pode fazer isso finitamente. Só que a álgebra, por si só, ela não tem, digamos assim, embasamento
para estender esse tipo de coisa, para você fazer essa operação de maneira infinitária, você fazer infinitas somas, por exemplo. Você não tem como justificar isso só com álgebra. Embora, em certos contextos, faça sentido a gente querer fazer isso. O exemplo que eu coloquei aqui foi isso aqui, essa série, a soma de 1 sobre 2an, com n indo de 0 até infinito, isso dá 2. Um modo de justificar isso, a princípio, a gente poderia pensar por que isso faria sentido, né? Você pensa que o 2 é igual a 1 mais 1. Mas aí o 1 mais 1, você pode deixar o 1 isolado e pegar esse meio e escrever como meio mais meio, que é essa identidade que eu deixei aqui por indução, tá? Você vai argumentando indutivamente, você sempre consegue quebrar esse 2 como sendo a soma de coisas dessa forma, mas finitas. E a intuição é que a gente conseguiria fazer essa quebra infinitamente, somar todas essas coisas e chegar no resultado 2. É uma coisa razoável de você pensar. Você pega um segmento tamanho 2, quebra ele em 2 aqui. Agora, você vai quebrando cada um na sua metade, e aí, quando você junta isso tudo, você vai ter o segmento inteiro de novo. Então, é razoável você imaginar que, de alguma maneira, isso deveria ser verificável, ser justificado de alguma maneira. Aí, bom, vamos tentar justificar isso só com álgebra, então. Eu estou falando que não consigo, como que a gente poderia tentar justificar isso com álgebra? Bom, a gente poderia fazer assim, né? Supõe que aquela soma infinita dá um número, tá? Esse argumento que eu vou fazer aqui, eu até coloquei umas aspas, porque é errado, tá? Simplesmente fazer isso, tá? Mas supõe que aquela soma, então, deu um número. Aí, bom, se ela deu um número, você multiplica esse número por 2. Multiplica desse lado, aí você multiplica do outro também. Mas se você... como vale a distributiva em operações finitas, deve valer infinito. Então, você faz isso, né? Você sai distribuindo igual um doido. Então, você multiplicou um 2 aqui e vai distribuindo. Fica 2 vezes 1, 2, 2 vezes meio. Dá 1, 2 vezes 1 quarto dá meio e vai fazendo isso tudo. Quando você distribui nas reticências, o que você vai perceber é que o que você obteve é o 2 aqui e mais S, porque essa parte que apareceu é idêntica ao S original. Então, você obteve 2 mais S. Mas então você tem 2S igual a 2 mais S. Subtrai S dos dois lados e você chega que S é igual a 2. Caramba, para que estudar análise? Né? É só você fazer essas coisas e tudo bem, a álgebra dá conta do recado. Não. Porque se eu posso fazer esse tipo de argumento aqui, ou num ambiente onde faz sentido, eu também vou conseguir fazer isso dar resultados que não deveriam ser razoáveis. Por exemplo, esse aqui. Pega 1 mais 2 mais 4 mais 8 e vai somando as potências de 2, tá? Agora, se você fizer o mesmo truque de antes e multiplicar 2 aqui, você vai ter 2t. Quando você multiplicar 2 desse lado, 2 vezes isso, você vai ter 2 vezes 1, que vai dar o 2. 2 vezes 2 vai dar o 4. 2 vezes 4 dá o 8. E aí, essencialmente, o que vai aparecer aqui, deixa eu dar um shift nesse negócio. O que vai aparecer aqui é 2 mais 4 mais 8. Você vai ter pegado essa parte aqui toda do t, é o que vai estar aparecendo. A única coisa que não apareceu é o 1. Então, você pode pensar que isso deu o t menos 1, porque o 1 faltou. Então, isso é igual a t menos 1. É um jeito de argumentar. Assim, eu estou usando o raciocínio algébrico. E, de novo, aspas. Isso tudo está errado, tá? Se eu falar isso aqui sério, eu sei lá, acho que eu, como ainda estou em probatório, eu poderia ser demitido. Tá? E o Costa Longa está aqui, então, mais um motivo.
Mas aspas. Então, isso não é assim que se faz. Mas poderia, né? Por que não? Só que aí, quando a gente subtrai de novo, a gente ia chegar à conclusão, aqui tem 2t igual a t menos 1, então a gente ia chegar à conclusão de que t é igual a menos 1. Eu estou somando infinitos números positivos e cheguei, de alguma forma, em menos 1. Para quem é ligado naqueles memes de matemática, aquelas coisas assim, esse é essencialmente o argumento errado que usam para justificar aquela história da soma dos naturais ser igual a menos 1 sobre 12. Tá? O que tem uma justificativa num outro contexto que não é o de séries, mas que o pessoal às vezes usa esse tipo de argumento para justificar, que é um argumento errado. Só para terminar de matar o problema, porque alguém poderia olhar isso e falar assim, não, Renan, você está encrencando à toa, porque o que acontece é que a soma de infinitos, ela se comporta de um jeito que é não intuitivo, então por isso que deu um número negativo. Então foi por isso. Então, aí a gente vai e tenta aplicar o raciocínio nesse negócio aqui. 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1, etc. Essa coisa aqui, se a gente for usar argumento algébrico, finitário, a gente poderia pensar que, por exemplo, isso é o 1, deixa o 1 aqui, aí menos, aí tira o menos em evidência nessa soma alternada infinita, e ia ficar o 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, etc., que é o próprio S. E aí a gente ia chegar que S é igual a 1 menos S. Portanto, 2S seria igual a 1 e S seria igual a meio. Seria um valor para o S. Por outro lado, se a gente avalia isso algebricamente de 2 a 2, a gente pode pensar que é 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0, então você está somando 0 infinitamente e está tendo 0. E, de novo, se você fizer um outro truquezinho, você faz esse mesmo truquezinho, só que a partir do segundo, você faz a partir daqui. Você vai chegar que isso é igual a 1. Então, essencialmente, o mesmo tipo de raciocínio permite que a gente chegue a 3 resultados diferentes para a mesma soma. Então, se a gente aceita esse tipo de raciocínio, a gente vai chegar num tipo de procedimento que não é bem definido. Então, a álgebra, por si só, não é capaz de dar uma justificativa razoável à própria operação algébrica em si. Ela não tem informação para dizer por que faz sentido que aquela soma, para justificar de alguma maneira plausível, porque essa soma aqui poderia ser 2. Tá? A gente precisa usar outras coisas. E essas outras coisas, elas têm a ver com a ordem. Tá? Então, até o que eu tentei fazer uma piadinha aqui, está com muita bagunça, a gente precisa de ordem. A gente usa a ordem da reta para ajeitar esse negócio. Mas não só a ordem, mas o fato de que a reta real, ela tem uma ordem que é compatível com a sua estrutura algébrica. Você tem aquelas questões de monotonicidade, principalmente essa aqui, ó, se você tem A menor do que B, e aí você tem um Czinho maior ou igual que 0, por exemplo, e aí você soma esse C dos dois lados, a coisa se mantém compatível. Você tem essa questão de compatibilidade. Tem compatibilidade da multiplicação também, que você pega dois caras positivos, multiplica, isso ainda é positivo, e isso faz ele ser um corpo ordenado, a reta real. Mas aí, como você tem a reta real como um corpo ordenado completo, que é onde qualquer subconjunto limitado superiormente tem um negócio chamado supremo, que, em certo sentido, é uma generalização do máximo, tá? Para quem não sabe, para quem não viu o que é supremo, é uma generalização do máximo, em algum sentido. Ou
ou uma aplicação do mínimo, dependendo se você for olhar direitinho a definição. Mas não vem ao caso, exatamente a definição do Supremo. Mas você poderia usar, então, essa estrutura da reta para definir o que seria a soma infinita de números positivos. Seria o supremo de todas as somas finitas que aparecem naquela sequência. Tá? Você poderia fazer isso. Só que essa definição, ela só presta... Deixa eu ver que horas são. Tá ok. Essa definição, ela só presta se todos os termos forem maiores ou iguais que zero. Porque se você quiser usar supremo para definir o que é a soma de uma sequência de termos onde os sinais se alteram, onde às vezes é maior ou igual que zero, às vezes é menor que zero, você vai ter resultados que não condizem com o que a gente gostaria que fosse a soma. Tá? Que é esse caso aqui. Se a gente pega a sequência dos caras da forma -1 sobre n com n natural. Tá? Então, vai começar no -1 elevado a 0, que é 1, 0 natural. Né? Deixa eu beber uma água. Caso alguém proteste com isso, eu já vou estar preparado. Ok, ninguém protestou, legal, 0 natural. Bacana. Então, essa sequência aqui, essencialmente, é 1, -1, 1, -1, 1, -1. E quando a gente olha o supremo das somas parciais dessa sequência, quando a gente vai somando e truncando e somando, isso vai alternar entre 0 e 1. Porque ou é 1 menos 1 que é 0, ou é 1 menos 1 que é 0, mais 1 é 1, então vai ficar sempre alternando entre esses valores. E o supremo disso é o 1. Só que, se a gente parar para pensar que a sequência desses termos da soma, ela está alternando entre 0 e 1, se a gente pensar que o que está acontecendo é que ela está hora vindo aqui, hora vindo aqui, hora vindo aqui e hora vindo aqui, ela está sempre saltando e alternando os valores, não deveria ser razoável a gente pensar que essa soma chega em algum lugar. A gente deveria aceitar que, ok, essa é uma soma que não faz sentido fazer infinitamente. Ela fica alternando e ela não chega em nenhum lugar específico. Ela não se decide. Ou, para quem já viu o cálculo, o limite não existe. Mas o fato é que esse tipo de exemplo, sugere que mais importante, talvez, do que você saber estimar o que é uma soma infinita, se você souber dizer o que é uma sequência de pontos se tornar arbitrariamente próxima de um outro ponto, isso pode servir para você dar uma definição do que seria uma soma infinita de um modo razoável. Então, antes você estava somando coisas e queria dar um jeito de justificar isso. Mas agora parece que a gente não precisa somar coisas, a gente só quer saber o que significa estar cada vez mais próximo. Tá? E se faz isso usando a estrutura da reta real, a sua ordem e a sua álgebra, que é com a definição dos épsilons e deltas. Tem essa aqui também, dos infinitésimos, que era um modo, assim, foi talvez o primeiro modo que se pensou em como justificar o que é estar arbitrariamente próximo. Só que é muito estranho essa história de infinitésimos. Na hora que você vai tentar pôr na ponta do lápis o que é um infinitésimo, quando você vai justificar os cálculos, o que é esse infinitésimo de verdade? O que é essa coisa? Dá para fazer, mas assim, demorou muito para conseguir justificar isso. Tá? O Leibniz pensou nessas coisas, mas ele não tinha um ferramental para justificar. E acabou-se que o modo que se encontrou para definir o que é estar arbitrariamente próximo, sem usar infinitésimos, foi definição de limites via epsilons e deltas. Tá? E cabe aqui ressaltar que
esse caminho que eu estou fazendo, ele não necessariamente tem fidelidade histórica, tá? É uma mistura de coisas que aconteceram com o modo como eu vejo as coisas, mas as motivações possivelmente não foram exatamente essas, tá? Eu estou usando licença poética, talvez. Mas então, os limites com epsilons e deltas são essencialmente surgimento da análise na reta, né? Você tem uma sequência AN de números reais e diz que o limite dessa sequência é um certo número real L. C e somente C, acontece aquela velha condição que a gente já aprende desde o cálculo. Aqui, com N no lugar do delta, fazendo o papel do delta em certo sentido, que é para todo epsilon, existe um N a partir do qual a distância, olha só, não a distância, né? O valor absoluto, falar distância, spoiler, o valor absoluto dessa diferença é menor que epsilon. Esse valor absoluto, a gente pensa, é o que a gente usa para medir a distância entre o AN e o L. Então, de certa forma, isso aqui é a distância entre o AN e o L que está ficando pequenininha. E, bom, uma vez que a gente tem isso, define-se a série dessa sequência, a soma desses termos, como sendo o limite das somas parciais. Então, a gente viu como a gente define como o que significa para uma sequência estar arbitrariamente próxima de um certo número, e com isso a gente define o que é a série. Então, a gente conseguiu extrapolar o escopo da álgebra em si, que a álgebra é finitária, agora a gente está conseguindo fazer uma soma de infinitos termos, ou pelo menos está dando critérios para quando faz sentido fazer essa soma ou não. Tá? Não é sempre que é possível, mas pelo menos a gente tem um critério razoável que diz quando essa soma é possível. Ok. Dúvidas até aqui? Algum comentário? Eu acho. Em geral, a gente costuma concentrar no fim. Tá, ok. Tudo bem. Beleza. É que às vezes tem alguém muito ansioso, mas tu tá, beleza. Bom, então, vamos segurar a emoção. E, bom, quem já fez análise, ou quem já procurou um pouco sobre análise na reta na Wikipedia, essas coisas assim, sabe que essa ideia deu muito certo. Você definir limite com isso, você consegue fazer muita coisa. E dá tão certo que você pensa, poxa, por que parar aqui? Né? Caramba, podia... Será que eu consigo fazer isso em outro contexto? Fazer isso em coisas mais gerais? E, bom, se a gente olha o que a gente precisa na reta para definir aquilo, a gente tinha o valor absoluto, que é essa funçãozinha aqui, que você pluga um x aqui, ele vai te devolver o máximo entre menos x e x, que é o valor absoluto. E para você definir isso, você precisa da ordem. Mas, se porventura, se for o caso, será que aqui... eu me embananei com as layers no journal. Da próxima vez. Se fosse o caso de a gente ter um outro conjunto, que não fosse necessariamente a reta, mas que tivesse umas operações binárias algébricas lá, e tivesse uma outra funçãozinha que imitasse essa função aqui, poderia ser o caso, com as propriedades que essa aqui tem na reta, poderia ser o caso de que as coisas que a gente faz em análise na reta, ou muitas delas, pudessem ser adaptadas para esse contexto mais geral. Tá? E aí é onde a gente cai em normas e espaços vetoriais. Quando você tem um espaço vetorial, eu vou pensar em espaço vetorial real. Se você não fez álgebra linear, não viu o que é espaço vetorial, pensa num Rn. Se você não viu o que é Rn, pensa no R2. R2 é o plano, tá? Plano cartesiano. E aí,
dado um espaço vetorial real, você bota uma norma nesse cara. Uma norma é um negócio que mede o tamanho do vetor. Então, e vai satisfazer umas condiçõezinhas lá. Essas condições são que a norma do vetor é zero, se e somente se x é o próprio vetor zero. Vou colocar aqui um zerozinho de v para indicar que é o vetor. Tá? Eu poderia colocar assim, mas aí eu não ia me perdoar. Outra coisa é que essa norma, ela é, em certo sentido, compatível com a multiplicação. Se você pega um escalar, multiplica por um vetor, esse escalar, ele meio que sai da norma, só que ele sai com o pezinho, por assim dizer, do valor absoluto da reta real, e aqui multiplicado por esse cara, e tem também uma compatibilidade com a soma, só que a compatibilidade com a soma, ela não é exata, ela é quase. Você tem esse negócio aqui, que é a desigualdade triangular. Faz tanto tempo que eu não mexo com norma que eu nem sei se é mais, deve ser isso. E aí, com essas, se você está num cenário onde você tem isso aqui, você consegue fazer muita coisa do que você fazia em análise nesse cenário mais geral. Em particular, você consegue, se tiver uma sequência de vetores agora, no seu espaço vetorial, e um outro vetorzinho, faz sentido a gente dizer que a sequência, que essa sequência converge, que o limite dessa sequência é esse vetorzinho x, se e somente se, mesma definição. Para todo epsilon maior que zero, existe um n natural, tal que... nossa, tá. Agora eu lembrei que eu esqueci de colocar uma coisa aqui. Existe um n tal que isso aqui acontece para todo nzinho maior ou igual que n. Caramba, tá. Agora sim faz sentido. Que a partir de um certo momento está ficando cada vez mais próximo. E aqui é a mesma coisa. Existe um n natural, tal que isso aqui acontece para todo nzinho maior ou igual que esse nzão. Pronto. Por pouco que eu seria exonerado, hein? Mas escapei. Dessa vez. Então, tá, aqui tinha uma layer. Não. A gente consegue falar o que é uma sequência convergir num espaço vetorial que tem uma norma. Então, a gente também vai conseguir falar de série. Do mesmo jeito que a gente definiu série na reta, a gente define série no espaço vetorial. E aí, bom, você está com um espaço vetorial munido de uma norma, você está essencialmente já num cenário de introdução à análise funcional. Mas aí, por que análise funcional, né? Função, né? O nome função. Em geral, quando a gente pega bons conjuntos de funções, né? Pega, por exemplo, função contínua. Então, pega C de R, colocar aqui. Conjunto de todas as Fs, tais que F de R em R é função contínua. Por exemplo, esse cara, ele é um espaço vetorial, tá? Porque se você pega com as operações usuais, porque se você pega funções contínuas, multiplica por uma constante, dá uma função contínua, se você soma elas, dá uma função contínua, a função nula é contínua, então tudo funciona bem. Na verdade, ele é até um anel, ele é mais do que um espaço vetorial, porque se você multiplica duas funções contínuas, isso ainda vai ser contínuo, mas não vem ao caso. Em particular, ele é um espaço vetorial. E aí, bom, se você tiver uma noção de norma aqui dentro, por exemplo,
você vai estar no cenário onde você tem um espaço vetorial com uma norma. Então, você tem o direito de fazer essas coisas que eu estou fazendo aqui. Como é um espaço de funções, então você está fazendo análise em funções, análise funcional. Tá? Então, embora a gente esteja trabalhando com espaços vetoriais e análise funcional, quem já viu o termo, essencialmente isso é feito pensando nesses tipos de espaço, onde os vetores são funções. Essa é a graça. Então, essencialmente, a gente pode fazer análise com funções. Legal. Mas só usando norma, isso vai funcionar sempre? Não. Eu não digo infelizmente, porque pelo fato de que normas não funcionam sempre, que eu meio que tenho uma área de pesquisa. Então, para mim é bom que essas coisas deem problema às vezes. Eu vou mencionar brevemente. Eu não vou mostrar o porquê, eu posso até responder depois, aqui ia depender de coisas um pouco mais técnicas. Mas se, em vez daquele C de R, a gente considera, por exemplo, poderia até ser aquele C de R, mas aqui eu vou colocar o R de R, que são as funções de R em R, não necessariamente contínuas. Tá? Quando a gente está mexendo com análise, essas coisas assim, você tem lá já a noção do que é um ponto, uma sequência de pontos convergir para outra. E aí você, de repente, fala, poxa, eu quero mexer, em vez de mexer com sequências de pontos, eu quero mexer com sequências de funções. A primeira coisa que vem na cabeça, o modo mais preguiçoso que a gente tem de pensar, eu quero adaptar as coisas que tem análise e ver na reta e ver se funciona para funções. É você definir isso aqui, ó. Você dizer que uma sequência de funções vai convergir para outra, C e somente C, em cada xzinho, é a sequência correspondente naquele xzinho convergir para o f do xzinho. Em certo sentido, isso não é diferente do que a gente observa em outros ambientes. Se a gente está, por exemplo, em R2, e a gente tem uma sequência de pontos que está convergindo para um outro ponto aqui, agora vamos ver se eu consigo fazer um eixozinho aqui. Se a gente olhar as projeções desses pontos aqui, as projeções desses pontos vão estar convergindo para a projeção desse ponto aqui. Então, se esse cara aqui era o XY, as coordenadas xn da vida convergiram para o x. E se eu olhar as coordenadas y, essas coordenadas yn, elas vão estar convergindo também para o yzinho. Então, a convergência, ela ocorre coordenada a coordenada, quando a gente está no R2, que é o R cartesiano R. Então, como a gente pode pensar num R elevado a R, no conjunto de todas as funções? Assim, não é completamente errado você pensar numa função como se ela fosse uma upla. Uma upla bem grande. Uma upla infinita. Você pode pensar assim. Tá? E aí, nesse sentido, você pode ver o R2 como sendo o conjunto das funções que saem do 0, 1 e vão em R, por exemplo. Mas, enfim, como aqui nesse ambiente você tem esse cenário de que uma sequência no plano converge para um ponto no plano, sei somente se as coordenadas convergem para cada uma das coordenadas correspondentes, em certo sentido razoável você esperar que fosse natural esse tipo de coisa. Tá? Acontece que você não tem uma métrica, você não tem uma norma, eu falei de métrica,
nesse espaço vetorial aqui que ela vai concordar com esse tipo de coisa. Tá? Você não vai ter como ter isso. Então, a norma e a métrica, por assim dizer, que eu vou falar o que é essa métrica agora, ela não tem espaços que vão ficando loucos demais, onde você não consegue dar as suas noções de aproximação usando um método numérico, usando um número, usando uma distância. E é exatamente nesses contextos mais pesados de análise funcional que motivam o surgimento dessas coisas de topologia, que é onde a gente invariavelmente vai chegar. Mas, então, é aqui. Mas eu tinha colocado aqui que ia ser... Eu já ia colocar topologia, mas antes eu coloco métrica. Não, eu vou colocar já logo a definição, só a definição do que é topologia, que é assim, dado um conjunto X, uma família tal de subconjuntos de X é uma topologia, uma topologia, se essas coisas aqui acontecem. Se o vazio, o subconjunto vazio e o próprio X pertencem a essa família, se sempre que você pegar dois caras na topologia, a interseção deles também estiver lá. E, finalmente, se você tiver a união de uma família de qualquer coisa nessa topologia, estar dentro dela, para toda coisinha aqui dentro. Isso. Isso é uma topologia. Quando você está num... Alguma coisa muito doida aconteceu aqui, que ele ficou sem fundo. Mas tá. Quando você está... mas agora já está com fundo. Quando você está no contexto de um espaço normado, você pode dizer que... Você pode definir uma topologia induzida por uma norma, dizendo assim, ó, A contido no seu espaço vetorial V vai estar na topologia se somente C para todo xzinho que pertencer ao A, existir um deltazinho maior do que zero, tal que isso aqui, o conjunto dos y's que estão em V, tais que a distância do x ao y é menor do que esse deltazinho, o conjunto desses pontos vai estar contido no A. Isso aqui você pode pensar como sendo uma bola centrada no X e com um raio delta. Tá? E aí, bom, aqui é o caso geral desse exemplo, é quando você tem um espaço métrico. Eu nem vou precisar entrar mas acho que eu vou colocar a definição do espaço métrico só porque tinha no nome da palestra. Mas um espaço métrico é um conjunto M com uma funçãozinha D de zero até mais infinito, que ela satisfaz isso aqui, ó. A distância entre, que a gente lê como distância, a distância de x a y é 0, C somente C, x é igual a y. O outro é que a distância entre de Maomé até a montanha é igual a distância da montanha até Maomé. Não sei se eu falei duas vezes a mesma coisa, eu acho que não. E, finalmente, a distância de x a y, para quaisquer xy, isso aqui, né?
você pode colocar um terceiro cara no meio, e você tem a desigualdade triangular. Quando você tem uma função satisfazendo essas coisas, e uma norma induz uma função dessa forma, você consegue definir uma topologia dessa maneira aqui. E aí, o que eu quis dizer quando eu mencionei que esse cara aqui atesta que você não vai ter não vai ter uma métrica, não vai ter uma norma que faz funcionar. É que espaços de funções dessa natureza, eles têm uma topologia que não, tem propriedades que topologias induzidas por métricas não podem ter. E aí isso acaba forçando que quando você está em contextos mais gerais, você precisa trabalhar com coisas mais gerais do que se faz análise na reta. A adaptação que se estava fazendo desde o começo, de análise na reta, análise na RN, e pulando para aqueles contextos vetoriais, ela quebra aqui. Aqui as mesmas ferramentas deixam de funcionar. E aí, só para finalizar, se a gente tiver, por exemplo, então, isso mostra essencialmente que se a gente tiver operações algébricas e tiver também uma topologia, uma noção de topologia, tá? Compatível com essas operações, o que significa ser compatível com essas operações entra aí discussão sobre o que é função contínua, essas coisas do cálculo que a gente está acostumado, elas se generalizam para esses ambientes. Você consegue falar de continuidade em espaços normados, consegue falar de continuidade em espaços métricos, consegue falar de continuidade em espaços topológicos, que são espaços que têm esse tipo de família. Esses abertos permitem que você jogue fora os épsilons e os deltas na hora de falar do que é continuidade. Então, se você está num cenário onde você tem operações algébricas e tem uma topologia compatível, essencialmente, você tem tudo que você precisa para fazer análise. Tá? O que é análise na reta? É você pegar a reta real, que é um grupo, e você pega a topologia induzida pela métrica da reta, pela norma da reta, e brinca com essas coisas, como essas coisas são compatíveis uma com a outra. Tá? Por exemplo, isso aqui, ó, é um resultadinho bem banalzinho. A gente tem, se tem uma sequência de números reais mesmo. Se isso aqui converge, que o pessoal fala, né? Se esse limite existe, se isso é igual a alguma coisa, então a sequência em si converge para zero, né? O teste da divergência. Se tem uma sequência que diverge, então a série não pode ser, a série não tem como convergir. Isso, se você olhar a demonstração com cuidado e já sabendo de algumas coisas de topologia, algumas coisas de bem poucas de teoria de grupos, você vai ver que você não precisa de todo o ferramental da reta para provar isso. Bastaria que você tivesse um grupo, e quem sabe o que é grupo, bastaria que você tivesse um grupo abeliano que torne as operações do grupo contínuas, e uma topologia que torna as operações do grupo contínuas, e você vai conseguir mostrar que se você tiver o análogo do que seria isso aqui no grupo, então essa sequência vai convergir para o elemento neutro do grupo. Você não precisa de todo aquele ferramental da análise na reta, de ordem, estrutura. Você acaba limpando muita coisa, tá? Mas é isso. Eu tentei fazer um apanhado geral crescente de coisas mais mundanas e ir chegando em ambientes um pouco mais abstratos. Espero que não tenha ficado muito ruim. E é isso. Então, obrigado. Podem
podem descer além agora. Vamos agradecer ao professor Renan. Valeu. Antes de abrir para as perguntas, eu queria, assim, deixar meu agradecimento a João Paulo Costa Longa por ter feito essa ponte aí com o professor Renan. Foi muito legal a palestra, né? E falar do livro. Eu queria que você falasse um pouco do livro que você está escrevendo. Tá. O seu site, o seu canal, o seu site, e fazer o seu merchan aí. Tá. Não, tudo bem. Que em geral eu não faço mexendo nessas coisas, mas beleza. Eu estou escrevendo desde 2017 um livro de topologia geral, que assim, tá ficando bem grande, porque eu quero deixar ele fechado por pré-requisitos, assim. Então, o que você precisar de álgebra, o mínimo de álgebra vai estar lá, de conjuntos vai estar lá, até o mínimo de análise vai estar lá. E, assim, tá tomando bastante tempo. Tá desde 2017, agora que eu tô chegando na metade. Então, assim, tá grandinho. E aí, e tá disponível no site, que eu passei para você, o PDF dele tá lá, tá disponível. Porque, assim, eu acho que tá tão mal escrito, tá tão grande, que ninguém vai se dar o trabalho de plagiar. E aí, então, deixo disponível. E aí, esse ano, eu comecei também a fazer vídeos de exposição de coisas de análise funcional, topologia geral, conjuntos, que estão no meu canal do YouTube também, que pode ser acessado por esse link que o Eudes colocou aí no chat, tá? Vídeo de aula, de disciplinas de álgebra, essencialmente é isso, tá? Mas eu sou tão youtuber que eu nem nos finais dos vídeos eu falo deixa o joinha, eu esqueço de pedir essas coisas. Mas tem essas coisas que precisam acessarem. Enfim, valeu. Tem até vinheta. Tem vinheta. Eu fiz uma vinheta baseada na vinheta do Better Call Saul. Legal. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Dá mais uma palhinha sobre esse lance aqui da convergência no grupo com topologia. Tá, não, tudo bem. Aqui, nesse caso... Nesse caso, o que acontece? Primeiro, só para frisar, né, que a definição do que é a série no grupo é a mesma, vai ser o limite dessa sequência induzida aqui, m igual a 0 até n, com n indo até infinito, e a definição do que é essa sequência convergir num grupo topológico, num espaço topológico, é essencialmente a mesma que você teria do cenário lá da análise, só que aqui no lugar do epsilon vai entrar uma vizinhança. Então, para todo V contido no grupo e aberto, tal que... Aliás, eu vou colocar a definição, vou chamar isso aqui de HN, só para ficar mais fácil de escrever. Para todo V contido em G aberto, tal que o G pertence ao V, existe um N natural, e agora eu não vou esquecer, tal que se o Nzinho é maior ou igual que Nzão, então o HNzinho, que é o que eu chamei esse termo aqui, pertence à vizinhança. Aí, bom, se a gente for parar para pensar em como é a demonstração do caso da análise na reta, ela é essencialmente a mesma demonstração que a gente vai fazer aqui, porque meio que o que a gente vai usar é
assim, o jeito que eu sei fazer é usando um montão de truque, mas assim, a gente usa que se você está num grupo topológico, então a função que sai do grupo cartesiano no grupo e vai no grupo e manda um parzinho XY no X operado com o inverso do Y, esse negócio aqui é contínuo. Então, a gente usa essa informação. Só que aí, o que acontece? Como a gente tem... Eu chamei ali de HN, né? Eu estou com HN convergindo para G. Se eu pegar agora uma subsequência HN mais 1, se eu der um shift nela, ela vai continuar convergindo para o mesmo G. Daí, usando aparatos de topologia geral, mas que essencialmente, nesse caso, é esse desenho que eu fiz aqui. Essencialmente isso, que a sequência de pontos converge para um par, essencialmente C. Cada uma das sequências coordenadas converge para a coordenada correspondente. Essa sequência aqui, no cartesiano, do G, cartesiano G, vai convergir para o par GG. Só que aí, como eu falei que aquela psi é contínua, quando uma função contínua leva coisas convergentes em coisas convergentes. Isso mesmo no ambiente de topologia mais abstrato, tá? Então, quando a gente fizer a psi do... Aliás, aqui era melhor ser assim. HN mais 1. E aqui o HN. Vai dar na mesma, né? Mas quando você fizer aplicar esse negócio, isso aqui tem que convergir para psi do G. Mas esse HN mais 1 operado com esse HN é você fazer a soma até o enésimo mais um termo e depois subtrair até o enésimo. Isso vai sobrar exatamente o... Eu tinha chamado de G, né? Vai sobrar o GN mais 1. E aqui você vai... G menos G dá 0, dá o elemento neutro. E aí, bom, a menos de um shift, você mostrou que a sequência converge. É exatamente o que você faz análise na reta. Só que vale em grupos. Não sei se ficou muito confuso. Provavelmente. Beleza. Só confirmar um negócio aqui. Se você está falando que a operação é contínua, no sentido que você tem uma topologia no grupo, né, no conjunto de elementos do grupo. Isso aqui. E a operação com um elemento fixado é uma função contínua nessa topologia? Não, as operações... para ser grupo topológico, você precisa que... ela não é contínua... ela é contínua topologia produto. Na produto, ok. Isso, essa aqui toda. Aqui pega o xzinho, yzinho e manda nele operado. E não só isso, precisa, porque a gente pensa em operação do ponto de vista de teoria de modelos. Então, a operação que pega um gzinho e manda no inverso também tem que ser contínua. A gente tem que pedir que essas duas sejam. Ok. O que vai ser equivalente à continuidade dessa. É equivalente. Se essa aqui é contínua, essas duas vão ser. Beleza. Valeu. Mais alguma outra pergunta ou comentário? Você trabalha com grupos topológicos, é isso? Eu estou enveredando para isso agora, porque as outras coisas de topologia geral que eu trabalhava não está dando muito fruto, não. Mas você tem... Porque tem toda aquela teoria de análise harmônica que usa grupos topológicos bem estranhos, né?
Aí é o que aparecem muitas sutilezas topológicas, né? Sim, já ouvi falar. Mas era Mas, só curiosidade. Assim. Eu conheço muito pouco disso, mas eu sei que, dependendo do que você faça em análise harmônica, né? Então você vai estar trabalhando com grupos topológicos que não são metrizáveis, né? sim. Coisas Eu, complicadas. eu espero eventualmente enveredar nisso, porque se uma coisa tem o nome análise, em geral é mais fácil publicar. Tá aberto. Eu tenho um comentário breve e uma pergunta. Os exemplos que você falou, a gente viu você colocando umas somas divergentes, né? E mostrou que elas podiam gerar coisas malucas, né? Aquela soma divergente lá que dava 1/2, aí dava 0 e dava... Essa aqui. Pronto, o meio 0,1, partindo de uma soma divergente, né? Que fica oscilando entre 0 e 1. Aí então me veio a lembrança daquele resultado de que, bom, a gente pode ter também um certo grau de, vamos dizer assim, da soma ser um pouquinho comportada, mas ainda assim você ter coisas malucas. Por exemplo, você tem uma série alternada convergente, mas não absolutamente convergente, quer dizer, ou seja, uma condicionalmente convergente. Sim. Você poderia, né, reordenar as somas para dar qualquer número real, ou seja, tipo, mesmo você tendo uma convergente, porque poderia ser que surgisse essa pergunta, Renan, você só está usando soma divergente, mas mesmo com séries alternadas convergentes, que não são absolutamente convergentes, mesmo assim você conseguiria trocar a ordem para dar loucuras arbitrárias. Sim, então, eu sou muito ruim de nome, não vou lembrar, talvez, eu acho que Henrique deve lembrar de quem é esse teorema, mas eu lembro desse resultado. Aí, a pergunta é se você tem algum exemplo desse na mente, no caso de grupo topológico. Olha aí, menino novo aí, com a memória boa. Teorema de Riemann. Teorema de Riemann, sim. Olha aí. Eu não sei, mas é uma pergunta boa. O que eu vi de generalização o que eu vi de coisa feita nesse aspecto, recente inclusive, só que é mais uma pegada de teoria dos conjuntos, que é o tipo de coisa que o pessoal em teoria dos conjuntos gosta. E você mencionou aí que, dada uma sequência condicionalmente convergente, você consegue rearranjar ela para dar qualquer número real. Mas aí vem a questão de o que o pessoal em teoria dos conjuntos agora está fazendo está meio que na moda. Eles olham para que rearranjo é esse? Que bijeção, quantas bijeções eu preciso utilizar para que eu consiga bagunçar e obter os números reais todos? E aí isso acaba, essa quantidade mínima de bijeções acaba dando um tipo de cardinal que lembra aquelas coisas de hipótese do contínuo, que isso pode ser Aleph1, pode não ser Aleph1, isso depende do axioma que você está usando, dá umas coisas muito doidas, mas eu só vi nessa direção. Eu nunca tinha parado para pensar se tem um análogo do teorema de Riemann em outros falam. É uma boa procura, legal, vou procurar. Porque, de certa forma, existe um grau de, né, como eu disse, tem pelo menos um grau de, sei lá, conformidade, algum grau de convergência ali, alguma coisa organizadinha, né? Sim. Existe uma que dá certo, né? Ou seja, até aquela ordem específica converge, mas
né? Então, se é condicionamento convergente, aí a dúvida era essa, seria, bom, legal, então, Beleza. procurar aí. Alguém mais tem algum comentário, pergunta? Bom, foi muito boa a palestra. Bom, espero que Muito obrigado. volte aqui outra eventualidade. Então, vamos agradecer mais uma vez ao professor Renan. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Vou terminar aqui a gravação. Tá bom. E eu